2 de agosto, Patos de Minas registrou mais um homicídio, o 20º deste ano. Na noite desta quinta-feira, um homem de 39 anos de idade foi morto a facadas no distrito de Major Porto. Daqui a pouco a gente conta os detalhes deste crime e veja mais no 30 Minutos de hoje. 2 dos 3 acusados de participação na chacina da MGC 354 em Patos de Minas são condenados pela Justiça. Penas somadas ultrapassam 100 anos de prisão. Queimadas já deixam mais de 45 mil pessoas sem energia em Minas Gerais. Ponto de apoio aos romeiros na BR-365 entra em funcionamento. Prazo para convenções partidárias e definições de candidatos para eleições municipais está chegando ao fim. Eu sou Matheus Borges e o 30 Minutos começa agora. Um bom dia para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que um homem de 39 anos de idade foi morto a facadas no distrito de Major Porto, em Patos de Minas, na noite desta quinta-feira. Éder Luiz de Queiroz foi golpeado 8 vezes nas costas e também no peito. O suspeito, Leandro, foi preso. De acordo com a polícia, Éder e Leandro tinham desavença por conta de uma mulher, a esposa de Leandro, que é a ex-companheira de Éder. Ontem, os dois discutiram e começaram a se agredir. Leandro voltou para casa, Éder foi atrás, arrombou o portão e deu uma pedrada na cabeça de Leandro, que logo após uma intensa briga respondeu com golpes de faca. O suspeito tentou fugir, mas acabou sendo localizado depois do crime. E a faca usada por Leandro também foi encontrada. Esse é o 20º homicídio registrado somente neste ano em Patos de Minas. E olha, em 21 de abril de 2019, um brutal ataque na MGC 354 em Patos de Minas terminou na morte de 3 pessoas. Os acusados dos assassinatos foram julgados pela Justiça. 2 foram condenados e as penas somadas ultrapassam 100 anos de prisão. Em 21 de abril de 2019, um veículo Fiat Punto foi encontrado atravessado na pista da MGC 354, com 2 corpos dentro, enquanto uma terceira vítima foi encontrada morta às margens da rodovia. 6 pessoas estavam no carro quando foram atacadas por criminosos a bordo de outro veículo. As vítimas eram Luiz Fernando Rodrigues, Maria Alice da Silva Vieira e Alisson Menezes da Silva, e um adolescente de 16 anos, além da esposa de Luiz Fernando e sua filha de pouco mais de 1 ano, que sobreviveram. E após 5 anos de investigação e um julgamento que durou mais de 12 horas, o Tribunal de Patos de Minas chegou a uma decisão. Os réus foram julgados e sentenciados da seguinte maneira: Admilson Lopes Vidal foi condenado a 57 anos, 2 meses e 12 dias de prisão. Hugo Rodrigues foi condenado a 46 anos, 9 meses e 18 dias. E Edmar Lopes Vidal foi absolvido das acusações. Fez-se justiça com relação ao Edmar. O Edmar não tinha qualquer tipo de participação nesse crime, ele foi injustamente acusado, ficou preso durante certo tempo nesse processo e estava respondendo o processo em liberdade. E hoje aqui no plenário do júri o que a defesa sustentou foi apenas mostrar aos jurados a realidade, né, a ausência completa de provas com relação a ele. E na verdade nós também apresentamos provas, né, álibi, com relação a pessoas que sabem que na hora do crime ele estava na porta da casa dele. Então assim, além da questão probatória que a defesa apresentou, a fragilidade da acusação era assim imensa, né? E graças a Deus os jurados, né, reconheceram e hoje fez-se justiça aqui. Agora são 11 horas da manhã, 35 minutos, rápido intervalo e na volta a gente mostra as vagas de emprego disponíveis em Patos de Minas. E prazo para convenções partidárias e desfiliações de candidatos para eleições municipais está chegando ao fim. Eu volto já.
11h39, está chegando ao fim o prazos importantes para as eleições municipais deste ano, como das convenções partidárias que vão definir os candidatos que estarão na disputa. As eleições municipais no Brasil em 2024 ocorrerão no dia 6 de outubro. No dia 27 de outubro ocorre o segundo turno em municípios que possuem mais de 200 mil eleitores aptos a votar. Em Patos de Minas, cerca de 116 mil eleitores vão às urnas segundo o TSE para eleger prefeito, vice-prefeito e 17 vereadores. Nestes 4 anos, houve mudanças no processo eleitoral. Primeiramente, em relação à participação feminina, né, que foi muito destacada dentro desse contexto, inclusive com avanços significativos na legislação, e principalmente o coeficiente partidário, coeficiente eleitoral, no cálculo, né, para os cargos proporcionais, para vereadores, por exemplo. As regras que eram antes muito injustas, né, agora foram melhoradas. Essas foram as mudanças mais significativas dentro desse contexto dos últimos 4 anos. E também, lembrando, né, aquela questão que envolve as federações partidárias. De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizam as convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Após a definição das candidaturas, as agremiações registram os nomes na Justiça Eleitoral. Os partidos vão deliberar a respeito dos candidatos, né, que deixam de ser pré-candidatos para se tornarem candidatos. E aí, até o dia 15 de agosto, esses partidos ou os próprios candidatos devem procurar a Justiça Eleitoral para fazer o registro da candidatura, ocasião que a Justiça Eleitoral verifica as condições de elegibilidade e averigua também se há algum impedimento constante na lei de inelegibilidade, para verificar se aquele candidato ele tem ou não, se ele está ou não apto a concorrer para essas eleições. Até 20 de agosto, o TSE deve divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido, para a definição dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, calculados sobre o total de candidaturas que constam de pedidos coletivos e individuais, para a destinação de recursos públicos. A legislação eleitoral já definia há algum tempo essa distribuição de 70% e 30% em relação às candidaturas femininas, e as candidaturas que venham a acontecer de candidatos negros, também indígenas, né, o que se observa agora é uma distribuição do valor existente no fundo partidário proporcional a esses candidatos. Ainda, infelizmente, não há também essa exigência de candidatura proporcional em relação aos candidatos negros, principalmente, e indígenas, mas já existe essa possibilidade, né, de distribuição desses valores em decorrência dessa proporção. O dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral, após o prazo de registro de candidaturas. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. A partir do dia 6 de agosto é uma data importante para os órgãos de imprensa, porque, por exemplo, um candidato que possui um programa, esse programa não pode ser veiculado, não pode também os órgãos de imprensa fazer algum tipo, por exemplo, de menção negativa a algum candidato, extraindo, por exemplo, de um filme, né, e fazendo essa menção a esse candidato. Então, inúmeras regras que a legislação eleitoral traz para impedir que, de alguma maneira, alguma pessoa possa ser beneficiada de maneira desproporcional em relação a outra que seja candidato, e essas vedações todas constam na legislação eleitoral, com o intuito de proporcionar aos candidatos uma proporcionalidade, de forma que esses veículos de imprensa não venham a beneficiar um ou outro candidato. A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando os 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno. Ele deve assistir esses programas para verificar as propostas, deve buscar também, hoje muito difundido na internet, né, nas redes sociais, o que esse candidato propõe, né, e aí
verificar as suas propostas, verificar se o candidato tem conhecimento das suas atribuições, né, das atribuições do Poder Legislativo e do Poder Executivo para o cargo de prefeito, para escolher bem, escolher de forma consciente, porque é o momento mais importante, né, o momento da democracia, que nós vamos eleger os nossos representantes a nível municipal pelos próximos 4 anos. Então, esses programas eles têm uma importância crucial exatamente para que o eleitor possa votar e votar de forma consciente. Agora, para quem está em busca de trabalho no Cine de Patos de Minas, há diversas oportunidades de emprego. Veja só. São 123 vagas de emprego disponíveis no Cine de Patos de Minas nesta sexta-feira. As oportunidades para trabalhador de extração florestal e operador de caixa lideram em quantidade de vagas. Há ainda para atendente de farmácia, lavador de veículos, repositor de mercadorias, vendedor do comércio varejista, amostrador de minérios, técnico de rede, dentre outras oportunidades. O Cine de Patos de Minas fica na rua José de Santana, número 99. Agora são 11 horas da manhã, 44 minutos depois do intervalo. A gente fala do tempo e você vai ver que queimadas já deixaram mais de 45 mil pessoas sem energia neste ano. Quando o assunto é implantes, a Mais Implantes em Patos de Minas é especialista e preparou um presente para os pais. Não é mesmo, Dr. Victor Hugo? Olá, eu sou o Dr. Victor Hugo aqui da Mais Implantes e hoje eu tenho um convite especial para você que é pai ou você que é filho e quer dar esse presente maravilhoso para o seu pai, que é voltar a sorrir com qualidade e segurança, comer o que gosta, se livrar daquelas antigas dentaduras e aqueles antigos rotos que só incomodam. Anota na sua agenda, dia 9 de agosto faremos o dia especial para os pais aqui na Mais Implantes, com condições incríveis e imbatíveis para o seu pai realizar o sonho dos implantes dentários aqui na melhor clínica de implantes dentários de Patos de Minas e região. Para isso você precisa pegar o telefone agora e discar no 9960-4300. Vou repetir, 9960-4300. Venha para Mais Implantes, mais motivos para você sorrir. Até mais! Um abraço, doutor, até mais. E olha só, com mais de 100 dias sem chuva em grande parte de Minas Gerais, aumentaram os casos de incêndio e, consequentemente, as ocorrências de danos na rede elétrica. Um levantamento feito pela CEMIG mostra que mais de 45 mil unidades consumidoras foram prejudicadas por queimadas apenas no primeiro semestre deste ano no estado. Queimadas e queda de energia estão intimamente ligadas. Olha só o que acontece com o fogo perto da rede elétrica nessa simulação. A física tem a explicação para isso. O ar, naturalmente, é um isolante elétrico, mas com altas temperaturas, essa propriedade diminui sensivelmente. Por segurança, as distribuidoras de energia interrompem a condução elétrica quando descargas como essa ocorrem na rede. Incêndios em vegetação, como os que ocorreram ontem em Araxá, no Alto Paranaíba, em Formiga, no Centro-Oeste, e no Parque Estadual Veredas do Peroaçu, no norte de Minas, são perigosos não só para o meio ambiente, mas para a distribuição de energia. Quem fica prejudicado é o consumidor. Só na região metropolitana de Belo Horizonte, mais de 5 mil clientes tiveram fornecimento interrompido em função de 15 ocorrências este ano. Em Minas, apenas no primeiro semestre, o número de clientes afetados aumentou mais de 15% neste ano. No total, mais de 39 mil clientes tiveram o serviço interrompido. Os dispositivos que são afetados pelas queimadas podem causar transtornos desde impactos locais até mesmo a impactos de afetar cidades inteiras ou afetar regiões inteiras. Eles têm potencial de, por exemplo, desligar uma linha de transmissão e o impacto ser significativo para muitos clientes. Além das descargas involuntárias, o fogo também destrói as estruturas e equipamentos que fazem parte da rede.
Muitas vezes, as ocorrências são em locais de difícil acesso, o que aumenta os custos e a demora no restabelecimento da energia. Com o incêndio afetando os acessos para aquela região, nós vamos ter dificuldade, às vezes, de poder levar o atendimento da CEMIG enquanto o fogo não for controlado. Então, a gente tem que usar, às vezes, mecanismos inteligentes ou ferramentas para conseguir identificar onde está o defeito. Por exemplo, o uso de helicópteros para percorrer linhas, para encontrar o local onde está o defeito. Pois é, e o tempo seco não vai dar trégua, viu, neste primeiro final de semana de agosto na região. Vamos agora aos detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A umidade do ar continua em níveis críticos. O alerta de perigo para as condições está aceso e pode chegar a 20% no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Sem mudanças também para as temperaturas. Em Patos de Minas, máxima de 28 graus hoje e no sábado varia de 12 a 27. No sábado, em Presidente Olegário, mínima de 12 e máxima de 29. Em Cruzeiro da Fortaleza, Varjão de Minas e Lagoa Formosa, máxima de 26 graus amanhã. E em Coromandel, varia de 12 a 28. Agora são 11 horas e 53 minutos. Na volta do intervalo, a gente mostra que ponto de apoio aos romeiros na BR-365 entra em funcionamento. Nesta época do ano, começa a movimentação de romeiros nas rodovias da região rumo aos santuários de Nossa Senhora da Abadia. E na longa caminhada de fé, os romeiros precisam de pontos de apoio para se restabelecerem. Na BR-365, em Patos de Minas, um desses locais já está em funcionamento. A devoção a Nossa Senhora da Abadia é uma tradição centenária que atrai milhares de fiéis todos os anos. Nossa Senhora da Abadia é um símbolo de esperança e proteção para muitos devotos, cuja história remonta ao século XVII, quando uma imagem da santa foi encontrada por um grupo de trabalhadores. Desde então, ela tem sido um farol de fé para a comunidade. Patos está cercado, por santuários que manifestam essa dádiva que é a devoção à Nossa Senhora da Abadia. E esse templo, eu acho que ele reforça um pouco da fé tradicional do povo, da nossa região, dos tropeiros que passaram por aqui e que desenvolveram essa região pelo caminho, pelo percurso, a passagem. E é muito bonito poder contemplar isso, sendo vivido constantemente com uma tradição tão viva, com tanta eficácia, E é bonito poder participar e se tocar nessa tradição e nessa devoção de alguma forma, nessa bênção. Para garantir a segurança dos romeiros, a Polícia Rodoviária Federal estará presente ao longo da BR-365. A PRF vai contar com apoio também de PRFs de outros locais, Paracatu, Belo Horizonte e outros locais de Minas, para estar reforçando justamente essas rondas ostensivas, para evitar acidentes mesmo. Evitar também coibir infrações geradoras de acidente, como ultrapassagem em locais proibidos, a questão de transitar pelo acostamento. E a PRF, de modo geral, ela frisa que está à disposição de todos os romeiros, todos os peregrinos, todos os motoristas também, através do 191, podem estar entrando em contato e para manter a segurança de todos e tomara que seja uma boa operação Romaria, que vai se estender até o dia 15 de agosto. Entre os muitos romeiros, encontramos o senhor Robertino, que participa dessa caminhada há 45 anos. Eu capinava roça, uma pobreza que fazia dó. E um dia eu enjoelhei lá no meio da roça e falei, Santinho, me ajuda a sair dessa. Eu tirei uma carteira de motorista da primeira vez, a melhor que tinha. Fui trabalhar de motorista e trabalhei 35 anos de motorista. Tenho uma casinha boa, um carrinho e estou bem. Então é só agradecer a Nossa Senhora Abadia? Não é mais promessa, é agradecimento e oração que eu rezo daqui lá. Além dos serviços oferecidos pela Prefeitura, a ação dos voluntários é crucial para o sucesso do ponto de apoio. Eu gosto. E eu de ficar junto com esse povo que é bom mesmo. Aí Nossa Senhora dando saúde pra gente, a gente vem aqui prestigiar o dia dela também,
ela merece. O ponto de apoio 365 funcionará de 1º a 12 de agosto, 24 horas por dia, oferecendo todo o suporte necessário para os devotos. Além disso, no dia 4 de agosto, às 10 horas, será celebrada uma missa no local. Não tem nada mais bonito, né, do que a fé. E nesse momento, as pessoas que vão para os santuários, vão para agradecer, vão para fazer os seus pedidos, do que mais vale é a fé, é a sua devoção. O 30 Minutos desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mais informações você tem quando acessar o patosjá.com.br. Hoje, às 18 horas, tem programa Opinião Regional. Logo na sequência, tem o NTV News.